Muito boa noite você que acompanha o canal Voz de Abrantes. Estamos chegando aí hoje, dia 8 de maio, com mais uma live, um bate-papo aí com personalidades aqui da nossa região, da região do distrito de Abrantes, também do município de Camaçari, recebendo aí duas conselheiras tutelares de Camaçari, precisamente aqui da nossa região de Abrantes, da Orla, a Edilene Mota e Maria de Assis. Enquanto isso, deixa eu ver o meu retorno aqui, né, como é que está saindo, se o som está saindo legal. Beleza. Enquanto isso, deixa eu ver o meu retorno aqui. Pronto. Pois é, hoje o bate-papo Voz de Abrantes, lembrando que a gente sempre deixa a live salva e também após a live a gente tem o cuidado de baixar lá no canal Voz de Abrantes no YouTube, para que a gente possa compartilhar as informações, né? O canal Voz de Abrantes sempre buscando essa integração com personalidades da nossa região sobre várias áreas. Nas últimas lives que tivemos aqui, demos prioridade ao pessoal da música, né? O Carlinhos Brito e também o Marcos Freitas, são dois cantores aqui da região. E também na última live tivemos a participação por aqui no Instagram do vereador Val Estilos, falando aí do balanço do seu segundo mandato. Hoje, recebendo a conselheira tutelar Edilene Mota e também a conselheira tutelar Maria de Assis. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui, deixar já salvo, né? Deixar salvo aqui o convite. Entrarem, ela receba o convite para participar. Alô, Sil Cláudio, né? Eu acho que é Sil underline Cláudio DA. Às vezes os nomes aparecem complicados aqui, né? O pessoal usa muito o nome ao contrário e também usa muito underline, né? Também Yasmin Cerqueira 5184, Mila underline Lima. O pessoal vai chegando, a gente vai mencionando os nomes aqui e aguardando aí. Obrigado, Sil. É importante evento, parabéns. Paulo Souza Mota, também grande Paulinho, dando boa noite para vocês. Estou aguardando as meninas aí entrarem, né? Elas estavam já se preparando, a gente conversou agora há pouco, através aí do WhatsApp, e eu estou aguardando aqui a entrada delas. Vale ressaltar que eu já mandei o convite aí, né? Assim que elas entrarem lá no perfil parece que vai ser pelo perfil do Conselho Tutelar, já foi enviado aí o convite, tá certo? Beleza. Então estou no aguardo aqui delas, guardar a participação das meninas aqui. Bem, enquanto isso, deixa eu passar ver se eu já tenho um boletim epidemiológico de hoje. Hoje, dia 8, né? 8 de maio, sempre a gente tem como costume passar o boletim epidemiológico de Camaçari. Bem, até aqui só tem o dia 7, que foi ontem. Esse aqui a gente já passou, não foi liberado ainda o de hoje. Possa ser que esteja no delay, né, na questão aí do delay do site da Prefeitura de Camaçari. Bem, eu continuo aguardando aqui a entrada das meninas. A galera, o Cláudio da Silva Conceição, pronto, Cláudio. Cláudio já botou o nome dele aí, certo? Cláudio colocou o nome dele.
Estou me comunicando aqui também com as meninas através do WhatsApp para ver se ela tiver alguma dificuldade lá, né, para entrar por lá. Certo? Orientando ela, não sei, porque agora há pouco a gente adicionou aqui a página do. Eu adicionei aqui a página do Conselho Tutelar e, inclusive, já mandei aqui, ó, já mandei o convite. O convite já está encaminhado aqui, basta as meninas acessarem lá. Basta as meninas acessarem e entrar na live aqui, tá certo? A gente bater um papo aí sobre o Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar aqui na nossa região, na costa de Camaçari. Tem algumas perguntas aqui interessantes também, algumas perguntas que foram enviadas. O pessoal sempre participativo, né, nas nossas lives, as pessoas aqui da nossa região. Um canal que vem crescendo a cada dia, graças a Deus. Infelizmente, a gente acordou para o Instagram muito tarde, né? A gente sempre vinha investindo. Alô, Trícia, um abraço para você, Trícia. A gente vinha investindo mais lá no Face, mas foi um pedido das pessoas que nos acompanham. Muita gente nos acompanha lá no Face através de um perfil de um parente. Disse, rapaz, eu não tenho mais Facebook, eu tenho Instagram, então não tem como você criar um Instagram, não, e a gente acordou à tarde. Então, hoje, a gente está chegando aí a quase 700 seguidores lá no Instagram, somando, ou no Face, somando quem curtiu e quem segue, já está batendo quase nos 3 mil, né, seguidores por lá. Então, a gente devagarzinho, a gente vai chegando lá. Lembrando que você pode compartilhar aí o nosso Instagram, certo? @Voz de Abrantes Oficial para seus amigos, pessoas aqui da região que acompanham já pelo Face também, possa entrar aqui no Instagram e passar a seguir nosso canal, porque o bate-papo, chamada de vídeo, sempre será por aqui. Um abraço para Alexandre Souza, 370, também Leque, eu acho que é Leque G-Net, Lep Genete, J. Armando também, um abraço para o meu amigo J. Armando Cadeirante. Gente, quero parabenizar o Bahia, viu? Apesar de eu ser torcedor do Vitória, mas já estava na hora, né, de um time baiano lavar a alma dos dois times, né, o Vitória e o Bahia, que estava há muito tempo aí apanhando do Ceará, rapaz. Apanhava lá e cá. E hoje o Bahia, no tempo normal, venceu aí o Ceará por 2-1, e no placar agregado, né, que o Ceará venceu aqui em Pituaçu, ficou 2-2 e foram para os pênaltis, e o Bahia sagrou-se aí tetracampeão da Copa do Nordeste. O Vitória ainda é o maior detentor de títulos da Copa do Nordeste com o pentacampeonato. Vitória é penta e agora o Bahia é tetra, né? E fica aqui o meu abraço à torcida do Bahia e os parabéns também aí para o Esporte Clube Bahia por ter vencido o Ceará, né, quebrado esse tabu. E também venceu o Ceará, né, que há muito tempo estava batendo os dois times baianos. A Maria Araújo, aqui, ela disse que o Leque Genete é Maria Araújo. Então, um abraço para você, Maria Araújo. Tudo de bom aí, certo? Bem, agora entrou aqui o CT Camaçari. Deixa eu reenviar o convite para ver se as meninas aceitam aí. Talvez um delay, né? Por conta que agora há pouco foi enviado o convite. Boa noite, minha amiga Edilene. Boa noite. Tudo bem? Você consegue ver o meu rosto totalmente aí? Consigo sim ver seu rosto. Pronto. Eu acho que você só tem que levar o seu aparelho um pouco para frente para ver o seu rosto. Ou então
Aí, beleza. Você consegue me escutar legal, tudo certinho? Consigo, sim, consigo. Pronto, valeu. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui na live Voz de Abrantes, a sua presença também da conselheira Maria de Assis, né, a conselheira Edilene Mota, a qual eu estou falando agora, e Maria de Assis. A gente vai dividir a live, né, eu vou dividir aqui as perguntas. Algumas perguntas eu terei que fazer para as duas, certo? Que eu quero, a gente, eu e o pessoal que está na live, a gente quer ouvir as opiniões aí. No caso, a sua opinião e a opinião dela. Então, serão perguntas para as duas aí. Mas, como eu falei aqui, eu quero agradecer a presença de vocês na live Voz de Abrantes. Dizer que essa live fica salva aqui no Instagram, parece que é 30 dias que fica salva, mas a gente sempre tem um cuidado de baixar e hospedar lá no YouTube, tá certo? Você Tá certo. quer fazer alguma consideração inicial aí, antes da primeira pergunta que eu vou fazer? Mas eu queria agradecer a oportunidade, o espaço. É importante para a gente, né, tá ocupando esse espaço, falar um pouco dessa temática que é conselho tutelar, que é comunidade, que é o que é ser conselheiro. Então, assim, esse momento aqui para o conselho é de suma importância. A gente precisa ocupar, sim, esses espaços, porque é um mecanismo que a gente consegue alcançar várias pessoas e, assim, conscientizar cada um do real papel do conselho tutelar dentro do município de Camaçari. Pronto. Então, agradeço a Então, vamos oportunidade. começar. Então, já que você falou do conselho, né, a gente pergunta para você o que é ser um conselheiro tutelar, sobretudo aqui no município de Camaçari. Mas ser conselheiro tutelar no município de Camaçari é missão árdua. É difícil, muito difícil. Lutar e zelar por direitos é difícil, sobretudo no município de Camaçari. A gente está muito longe de alcançar essa conscientização para que todos entendam realmente qual é o papel do conselho, qual é o papel da família e qual é a importância do conselho dentro do município de Camaçari. Eu costumo dizer que o conselho tutelar, ele é irmão da educação, porque ele é o centro, né? Ele está no centro da família, ele está no centro da sociedade, mas às vezes ele não é entendido, ele não é, compreendido como deve ser. E aí, por isso, há várias intervenções diferenciadas entre o conselho tutelar. Então, assim, não é fácil ser conselheiro, e não é só no município de Camaçari, eu falo no geral, né? Temos 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente avançou muito, porque há 30 anos atrás, quando ainda não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando não tinha Conselho Tutelar, a gente trabalhava o Código Penal, o Código de Menores, onde falava de criança, mas criança não tinha direito. Aí nasce o Estatuto, há 30 anos atrás, e junto com o Estatuto nasce o Conselho Tutelar. E ainda, Emerson, estamos longe desse conselho e do estatuto ser realmente e verdadeiramente realizado dentro do município de Camaçari, sobretudo no geral. Eu não falo só Camaçari, eu falo geral. Pronto. Eu quero, desde já aqui, o pessoal vai chegando na live, eu sempre gosto de mencionar os nomes das pessoas, né? O Nilson Carvalho, grande Nilson Carvalho aí da APIT, chegando aqui dando boa noite, o Moi Capiroba, Marivânia Almeida, Mila, já falei, né? Web, underline, Hanna, Marivânia Almeida, já falei também, Elaine. A galera vai chegando aqui, eu vou mencionando os nomes, né? Eu sempre gosto de dar essa atenção às pessoas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também. Bem, eu perguntei sobre o conselheiro tutelar, qual o trabalho do conselheiro e o conselho tutelar. Como é que vai o conselho tutelar em Camaçari? Tem a base aqui também da Costa, que o pessoal pode chamar de Costa agora. Eu costumo chamar de Orla, né? Mas tem uma base aqui, ou vocês têm que desempenhar o trabalho lá na sede? Não, a gente tem o Conselho da Orla. O município de Camaçari tem 2 conselhos, sede e Orla.
O conselho da Certo. sede atende aquela região toda, começando de Machadinho até Parafuso e a sede do município. O Conselho Costa, que eu gosto de chamar Conselho Orla, ele atende de Catu de Abrantes a próxima à Mata de São João, fora a Nossa, zona rural, ou seja, temos 42 quilômetros de orla, sem contar com a zona rural, né? Porque a zona rural é um mundo, né? De eu pessoas sei. e de famílias necessitadas. E o Quer dizer Conselho, ele que, tem... só rapidinho, desculpa eu interromper, além da zona rural do distrito de Abrantes, você também, o conselho também abrange a zona rural de Monte Gordo. De Monte Gordo, Nossa, Barra de Pujuca, né, toda Cajazeira de Abrantes, com certeza, Emerson. A gente rapaz, entende que esse trabalho, como eu falei no início, né, essa missão, ela não está só nos 42 quilômetros. Quando a gente entra para a zona rural, a gente vê o mundo todo. E o mundo que, uhum, infelizmente, não chega o serviço na zona rural. Lamentavelmente, né? O deslocamento dessas famílias, né? Enfim, isso tudo é uma dificuldade. E a gente está aí brigando pelo terceiro conselho, né, para que a gente consiga realmente agregar mais essas famílias, sobretudo a da zona rural. certo. Me diz uma coisa, qual a diferença do conselho tutelar para o juizado de menores? São parecidos? Como é que é São isso aí? parecidos com funções diferentes. O Ah, conselho, ele recebe um salário não, ele recebe para isso, para trabalhar, né, para fazer, garantir, zelar direitos. Ele tem sim, uma credencial, que ele tem passagem livre no transporte, assim como o juizado tem. Ele é um órgão fiscalizador, assim como o juizado é. Mas o juizado, ele não recebe nenhuma remuneração pelo trabalho que faz. Ele tem só a credencial, mas ele é o órgão que fiscaliza bares, praias, restaurantes, enfim, hotéis. O conselho também tem um pouco desse papel, porque o conselho tutelar, ele é órgão fiscalizador também. Mas a sim. diferença entre o conselho e o juizado é que o conselho trabalha com atendimento em sede própria, para atender as famílias, está lá no artigo 106 do ECA. E juizado, ele trabalha em parceria com esse conselho, porque quando há uma situação de vulnerabilidade de rua, onde a criança está na praça vendendo geladinho ou picolé, enfim, o juizado, ele pode trazer essa família, trazer essa criança para o conselho, onde o conselho vai aplicar as medidas protetivas para essa criança ou essa família. Então, a diferença é pouca, né? Porque ele tem atribuição um pouco diferenciada da do conselho. Mas eles não têm remuneração como o conselho tem. E Eles a não sede aqui são, na. eles não Fala. atendem diariamente como o conselho atende, de 8 da manhã até as 17, mas eu costumo dizer que o conselho tutelar ele é 24 horas conselheiro. A hora que ligar, a gente está aí para atender. Então, diferente, sim, um pouco do juizado. Aqui tem até uma pergunta assim, que parecida com o que eu já fiz. O que é conselho tutelar? São várias definições que dão a este tão importante órgão. Essas várias Verdade, definições aí. verdade. Há algumas pessoas que entendem que o conselho tutelar, ele executa, quando ele não solicita, ele só executa. A gente não executa, a gente solicita o atendimento para aquela família. Há pessoas que acham que o conselho é juizado, ele não é juizado. Há pessoas que Uhum, acham que o conselho é polícia, nem tem papel de polícia. O conselho, ele, apesar de trabalhar em parceria com a polícia, com a delegacia em si, a gente não tem em Camaçari a delegacia especializada da criança, como você sabe. Então, por isso, as demandas que chegam na delegacia, tanto de sede como OLA, algumas demandas o conselho precisa acompanhar, representar aquela criança na ausência do pai e da mãe. Por isso que, às vezes, o conselho necessita estar na delegacia, mas não somos polícia, não somos pronto-socorro, tem gente que tudo é o conselho, é o conselho. Não, o conselho, ele é um órgão que garante, que luta pelos direitos da criança e do adolescente, e não dá, Emerson, para trabalhar a criança e adolescente sem trabalhar a família. Então, a gente não é, consegue dizer, criança e adolescente, como está no ECA. Não, a família faz parte disso, porque a família é a nossa base, né? Então, não dá uhum. para trabalhar a criança e adolescente sem a gente trabalhar a família. Tem outra pergunta aqui. Qual a função real do conselheiro tutelar? Atender, orientar, encaminhar, acompanhar toda e qualquer demanda que chegue no conselho. A gente adverte os pais, se a gente entender necessário, representa esse pai no Ministério Público. A gente tem uma parceria imensa com as escolas, porque as escolas lá tem no artigo 56 do ECA
a obrigação de comunicar ao conselho demandas que competem ao conselho, como maus trato, negligência, evasão escolar. São as 3 demandas que, se a escola entender, porque a escola é porta de entrada, né? Então, se ela entender Sim. que precisa encaminhar ao conselho, tem que encaminhar ao conselho. Então, o conselho, a principal função dele é atender, orientar, encaminhar, acompanhar toda e qualquer demanda que chegue de violação de direito dentro do conselho. E deixa eu te lembrar, falar aqui para vocês, que não é só a demanda que chega lá na presença, a pessoa chega na presença para dizer, eu vou denunciar. Não, a gente atende Disque 100, a gente atende delegacia, hospital, saúde, educação, porque todas essas que eu falei é porta de entrada. Não somente o celular do conselho, o corporativo do conselho, mas a pessoa que chega no conselho para ser atendida, a demanda que vem do Ministério Público, a demanda que vem da delegacia, todas essas portas de entrada que entendem que há uma violação de direito contra a criança e adolescente encaminha para o conselho e a gente atende, orienta, representa se necessário for, encaminha para os órgãos competentes e acompanha. Porque o conselho não só encaminha, a gente encaminha a demanda e vai acompanhando como é que está atendendo, como é que está essa família. Esse é o nosso real papel e principal papel dentro do conselho. Me diz uma coisa, o suporte aí, no caso, transporte, alimentação, isso aí fica a cargo da prefeitura de Camaçari, no caso do conselho aqui, não é isso? O conselho ele é alocado na sede, né? Nossa remuneração e o carro, as sedes é que garante essa estrutura do conselho, casa, sede do conselho, se for aluguel, enfim. É as sedes que garante isso para os conselheiros tutelados, para os conselhos de Camaçari, sede e Orla. A gente tem 2 carros, né, que é o carro da Orla e o da sede, e os 2 é lotado nas sedes. Esses 2 carros, motorista, pessoal de limpeza, administrativo, é as sedes que dá essa estrutura de trabalho É a para o conselho. Secretaria de Desenvolvimento Social, não é isso? Social, exatamente. Uhum. Inclusive aqui a Elaine, ela colocou, Elaine, Conselho Tutelar requisita serviços, não executa. Exatamente, foi aquilo que eu falei. Obrigada, colega. Foi aquilo que eu falei antes. Há pessoas que acham que cobram da gente e acham que a gente tem que fazer aquilo que a gente solicitou. Mas o próprio artigo 106 do ECA, ele nos dá essa autonomia da gente requisitar o serviço, seja para a saúde, seja para a educação, e eles é que tem que executar. Para onde a gente solicitar, é eles que executam e não o conselho. Não, o conselho ele não é órgão que executa, ele solicita o serviço. A Marivânia está dizendo que você é um exemplo de profissional. Ô, Marivânia, obrigada. Essa Marivânia é uma família linda que a gente acompanha. Não está mais na hora, mas está na sede, mas o Conselho da Sede continua acompanhando aquilo que eu acabei de falar. Inclusive, você falou da questão da escola, né, da atuação que tem o Conselho Tutelar na escola. Tipo assim, um pai e uma mãe, às vezes separado, deixam um aluno de uma forma até desleixada, não acompanha, né, na verdade, o desempenho de um aluno na escola. Por exemplo, o Conselho Tutelar pode dar essa responsabilidade a uma avó ou um avô, não pode? Não, o Conselho ele dá a responsabilidade em parte. O Conselho ele não atua com a guarda, ele encaminha para o jurídico. São perguntas que me fizeram aqui à tarde. Não, beleza, mas o Conselho ele pode sim. Se a gente entender que essa criança está sofrendo algum tipo de violação com o genitor, a genitora, e que tem uma família que pode acompanhar uma tia, um tio, a gente vai sim orientar para que acompanhe na escola, porque a gente não pode prejudicar o aluno de forma nenhuma, e vai encaminhar ao Ministério Público aquele abandono intelectual dos pais, no caso, ou se for a negligência doméstica também. Mas a guarda, a tutela, não, o Conselho não faz, o Conselho encaminha para que o jurídico faça isso. Beleza. E outra situação são as distorções que existem em relação ao Conselho. Como é que vocês lidam com essa situação? Uma delas é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente trabalha nessa temática de estar sempre falando, usando o meio de comunicação para estar realmente falando o que é atribuição do Conselho, o que é e o que não é atribuição do Conselho. A gente fez algumas cartilhas também
explicativa sobre o que o conselho faz e o que é que não faz. Quando a gente vai nas escolas falar com os pais, em reunião de pais, às vezes a gente é chamado, a gente também fala sobre isso. A gente tem muita dificuldade, Emerson, de alcançar o que a gente realmente pretende em relação a conscientizar do que realmente é o papel do conselho. O conselho é um órgão de suma importância, mas ele tem várias formas que as pessoas colocam ele. Né? Pensam que é polícia. Eu já tive o professor pedindo, Edilene, coloque o carro do conselho aqui na porta da escola para intimidar. A gente não intimida, menino. A gente é parceria da escola, é parceria da comunidade. A polícia está chegando em algumas determinadas situações, estão levando bala. Imagina. Exatamente, quanto mais que o conselheiro tutelar, né? Que a gente não faz papel de polícia. Então, há uma dificuldade de ciência muito grande. Por isso que quando eu iniciei a minha fala, eu agradeci a oportunidade, porque é importante a gente estar sempre focando no que é a atribuição do conselho. Eu acredito que a gente já avançou muito. Esses quase dois últimos anos de pandemia que a gente teve, né? Onde a violência contra criança e adolescente foi altíssima, continua sendo, né? Bastante. A gente tem feito muitas lives, muitos momentos assim, para estar explicando sobre o trabalho do conselho, o que é ser conselheiro, o que o conselho faz, o que o conselho não faz, qual é o pai, como é que o pai trabalha nessa temática, como é que a escola pode atuar nessa temática. E tem sido difícil, não é fácil não, porque falta muito ainda a avançar. Mas a gente está caminhando, esse espaço é importante por isso. O conselho daqui, eu fiz a pergunta anteriormente, da aula funciona em Erembep, não é isso? Isso, funciona na rua Eduardo Pinto, número 33. A gente está atendendo, nesse período de pandemia, por agendamento, né, de 8 da manhã às 16 horas, mas a gente normalmente fica um pouco mais, porque mesmo agendamento, há muita demanda, há aquelas famílias que chegam na hora que não foi agendada, mas que a gente atende. E o agendamento é sistemático, é por conta da pandemia mesmo, porque no normal a gente atende todo mundo que chega. Mas por conta de dar essa assistência aos assistidos e a gente, essa proteção, a gente faz esse agendamento agora no momento, por conta da pandemia. Olha, a Sarinha underline é Pérola, colocou aqui muitas críticas em relação à atuação do Conselho, nasce do desconhecimento de qual a função deste órgão tão importante. Exatamente, Sara, bem lembrado. Concordo, sim, concordo. Concordo que tudo que vem acontecendo das críticas, enfim, é porque muitas pessoas ainda estão longe de conhecer e entender o trabalho do Conselho Tutelar, qual é, de fato, a nossa função. Né? E, assim, somos 10 conselheiros no município de Camaçari, gigante esse município, né? E 5 conselheiros para a Orla, para atender 42 quilômetros de Orla e a zona rural, porque eu não consigo esquecer a zona rural, eu sempre tenho que estar falando, porque é um povoado que as pessoas não têm acesso aos serviços que necessitam e que é por lei garantido para ela, né? Então, assim, é um povo que a gente busca sempre que há possibilidade, a gente tá junto com eles, porque há essa necessidade, sim. É gritante a gente trabalhar no Conselho da Orla, atender a toda a Orla e entender que há uma desigualdade social quando se fala de Camaçari e Orla. E outra coisa, Edilene, a gente está acostumado a lidar com questões da emancipação. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu vou falar de habitantes. Tem municípios aí que são 25 mil habitantes, tem município no interior que tem 15 mil habitantes. Hoje Camaçari tem 302 mil habitantes, Abrantes tem 70 mil habitantes e pouco mais de 41 mil. 42 mil em Monte Gordo, são 2 distritos, né? Monte Gordo com um pouco mais de 40 mil habitantes e Abrantes com 70 mil habitantes, sendo que os dois têm uma vasta zona rural. Então fica difícil nessa situação aí, realmente, né? Verdade. E aí eu vou sair um pouco da questão de conscientizar, porque mesmo quando a gente conseguir conscientizar metade dessa população, ainda assim, com 3 conselhos tutelares no município de Camaçari, haverá críticas, porque é pouco. Ainda é pouco. É verdade. Ainda é pouco, ainda é como eu falei, houve muitos avanços, né? O ECA faz 30 anos e de lá para cá, o município de Camaçari, eu estou no meu 5º mandato, né? Eu vou fazer em 2024, eu faço 20 anos de conselho, entrando e saindo, lógico, né?
E houve sim, Emerson, muitos avanços. Um deles foi o conceito da Orla, que não existia, né? Quando eu trabalhava no PET, em Erradicação do Trabalho Infantil, eu e Maria de Assis, a gente atendia as famílias e se tivesse alguma situação de violência doméstica, encaminhava para Camaçari. E aí a gente se perguntava, eu e Maria de Assis, por que a gente não tinha um conselho aqui? E aí foi muita luta, a gente conseguiu criar o conselho da Orla. Mas houve esses avanços, mas ainda há muito a gente a garantir. Principalmente, Emerson, eu ia deixar até para a Maria falar um pouco sobre isso, mas eu vou entrar nesse mérito, descentralização dos serviços. Como é, Emerson, que eu atendo uma família no Joia 2, se você conhece a Joia 2, entre outras comunidades ali perto, né? E encaminham essa criança para Camaçari, para acompanhar ou fazer algum procedimento na casa da criança, na Cidade do Saber, no CAPES infantil. Como? Muitas dessas famílias não têm nem o dinheiro de comprar o pão. Como é que elas vão conseguir chegar no município, lá dentro da sede, para ter esse atendimento lá? Então, a gente precisa buscar os serviços para a nossa comunidade aqui. A gente precisa desses serviços aqui na Orla. A gente necessita, é gritante a gente ter famílias assistidas pelo conselho no município de Camaçari na Orla, mas não ter o mesmo direito que os meninos, que as famílias da sede têm, porque é fácil chegar ali, chegar no conselho da sede, vai encaminhar para a casa da criança, encaminha, a família consegue ir. Tudo é muito pertinho ali, né, quase. Mas na Orla há um deslocamento imenso, transporte, enfim. Então, assim, a gente está lutando muito para que esses serviços venham para a Orla. E aí eu falo, Emerson, não tem como não falar da inexistência de políticas públicas onde ela tem que sair do papel e vir para a nossa realidade. Porque quem está na ponta é o Conselho Tutelar. Quem visita essas famílias... Não te interrompendo, mas já interrompendo, né? Só para emendar o que você está falando aí. O avesso do luar, o perfil aqui, né? Diz assim, na zona rural, as violações são muitas e ainda é difícil chegar à política pública, que você acabou de falar, para essas localidades. Exatamente, exatamente. Muito difícil sim, já tive o carro atolado várias vezes quando fui para a zona rural. Fiquei esperando um tempo para poder conseguir que alguém ajudasse para que a gente pudesse sair debaixo de chuva. E mesmo quando não estava chovendo, qualquer chuvinha leve que fazia, aquela localidade ficava sem condições de entrar um carro. Então, é complicado, é muito a se avançar sim, não há dúvida disso. E a gente precisa trabalhar e ter foco nesse entendimento, que a gente há muito a fazer dentro do município de Camaçari, sobretudo Orla. Meu amigo, que talvez você não conheça, Paulo Mota. Talvez você não conheça, não, mas ele fez uma pergunta aqui, se o conselheiro tutelar corre risco, né, até questão risco de vida, aí, colocar sua vida em risco, desse trabalho aí árduo. O conselheiro tutelar, ele corre risco constantemente. É uma pergunta que ele faz, e ele sabe por que está fazendo essa pergunta. Né? A gente, quando sai de casa, a gente sai e diz assim, até mais tarde, mas pedindo proteção divina, né, de Deus. Porque só Ele pode nos proteger. A gente entra em locais que a polícia não entra, a gente tem essa autonomia, a gente tem esse direito, isso é bom de um lado, mas ruim de outro. A gente atende famílias de extrema vulnerabilidade no sentido de risco para o conselheiro, né? Eu sei. Quando saímos nas ruas, a gente tem o risco por conta do carro, que nosso carro, ele tem o timbre do conselho. Então, há pessoas que às vezes... Porque assim, Emerson, quando um assistido vai no conselho e ele faz uma queixa sobre uma situação, enfim, o pai ou a mãe, normalmente o conselheiro tutelar ele não é advogado nem do pai nem da mãe, ele é da criança. Ele está ali para defender o direito da criança. Mas, de alguma forma, ele não vai ser legal ou com um ou com o outro, porque ele vai entrar em defesa da criança. Se o pai estiver violando direito, a gente vai advertir, vai fazer os encaminhamentos. Se é a mãe, do mesmo jeito. Então, às vezes, esse entendimento entre esses assistidos cria uma certa... um ódio, uma insatisfação, vamos dizer assim, em relação ao conselho tutelar. Então, quando a gente está nessas localidades... Às vezes, comigo nunca aconteceu, com o Conselho da Orla, até então, né, Maria? Nunca aconteceu, mas
a gente já viveu momentos, né, e situações de conselheiro ser realmente atingido, ser baleado, morrer em serviço. Misericórdia. Já tem muitas demandas nesse sentido, a gente já acompanha assim. E agora com o Covid conseguiu levar muitos colegas nossos, não do município, mas próximo da gente, que a gente conhecia. Então, assim, é uma função sim, arriscada, perigosa sim, apesar de algumas pessoas entender que não, que a gente fica lá na salinha para atender, não. A gente tem risco, corre risco de vida sim. E eu tenho certeza que todos os conselheiros que passar pelo seu programa vai confirmar o que eu estou dizendo. Porque cada um tem esse entendimento, ele é único de todos os conselheiros. Mas a gente trabalha com a proteção de Deus. A Daniele, amém. A Daniele Monteiro, diz: Conselho Tutelar da Orla realiza um trabalho de primeira qualidade. Olha aí. Doutora Daniele, nossa delegada, parceira, viu, Emerson do Conselho, viu? Parceira, nossa delegada. Daniele, agora doutora mesmo. Daniele. Um abraço aí, doutora Daniele. Faz Um um abraço, trabalho doutora. de excelência. Sim, com Trabalho de certeza. excelência aqui em Abrantes. Com Bastante certeza. elogiado por todos. É uma mulher de força, de garra, né? Doutora Daniele desempenhando um trabalho Daniele excelente aqui na nossa... Toda a equipe Sim, dela. falar em doutora... Beleza. Falar em doutora Daniela, eu já vou fazer a penúltima pergunta para você. Daqui a pouco, dona Maria de Assis, minha amiga e grande conselheira tutelar, também vai entrar na live. Tem uma pergunta aqui, ó. Conselheiro não é polícia, mas tanto há demandas que precisam ir na delegacia. Mas quais são essas demandas? É uma pergunta que tem aqui. Pronto. As demandas que a gente vai na delegacia é quando a criança ela está na delegacia para ter um atendimento e não tem o representante legal dela, nem o pai, nem a mãe. Aí, nesses casos, o conselho tem que representar essa criança, conduzir. Se for agressão física, né? A gente precisa encaminhar essa criança ao exame de corpo de delito. Essa guia é expedida pela delegacia. Então, nesses casos de agressão física, estupro de vulnerável, às vezes a gente está sem a escuta especializada, né, no momento. Então, às vezes o Conselho Tutelar acompanha essa escuta na delegacia. Quando há situação emergencial, a gente vai também acompanhar. Mas nesses casos, não é um trabalho que a gente pode dizer assim, estou na delegacia o tempo todo, trabalho lá, não. É quando há necessidade de demandas como essas, graves, e a criança está sem representante legal ou estupro de vulnerável, em que há uma necessidade do conselho acompanhar aquela família, às vezes a situação é muito delicada, o conselho está assim na delegacia. E por incrível que pareça, Emerson, esses últimos meses a gente tem ido muito, porque está tendo muita violência contra a criança e adolescente, mas eu vou falar contra a criança, porque os que eu acompanhei na delegacia, estou falando de crianças de 7, de 8, de 10 anos. Então, assim, a gente precisa acordar, o pai e a mãe precisam acordar para ter um olho mais direcionado onde a criança está, com quem está, o que está fazendo, o que está assistindo, porque a gente sabe que uma criança com o celular na mão, ela vai no Japão e volta. Ela vê tudo e se envolve com tudo e às vezes a gente passa despercebido. Então, assim, olhar isso, controlar se necessário for, acompanhar onde vai, com quem vai, o que está fazendo, quem é essa pessoa que está do outro lado falando com você. E a pedofilia não está só na questão fora da internet, não. Ela está na escola, ela está do lado da sua casa, ela está a todo momento, em todos os lugares. E a gente precisa ter esse olhar. Ah, mas aconteceu com o vizinho aqui em casa, nunca vai acontecer. Acontece sim. Acontece dentro de casa. É verdade. Porque de cada 100 casos, Emerson, que a gente atende, 90% é intrafamiliar. Então, assim, tem que ter um olhar assim. E tá, esse período de pandemia, as crianças não têm a escola, não tem mais o coleguinha para ver aquele machucado, não tem o porteiro da escola que observa alguma coisa, não tem mais a merendeira, o pessoal da limpeza, não tem o professor, não tem o diretor. Então, ele está mais tempo em casa com o agressor ou próximo ao agressor. Se não for em casa, mas próximo ao agressor. Então, tem que, nesse período, estar mais voltado nesse olhar, Enes. É verdade. E tem o que ocorreu aí, né, com o vereador doutor Charinho agora recentemente. Deixa lamentável, muito, né, Emerson? Deixa aí a ilustração disso aí, né, a realidade. Exatamente. Bem, para finalizar, minha amiguinha ou minha amigona, né, a sua participação aí, porque Maria deve estar aí ansiosa para entrar também, para conversar com a gente. Tá aqui do meu lado, tá sim, tá ansiosa para entrar. Isso. Me diga uma coisa, toda a função, todo o segmento tem momentos de alegria, mas também tem
momento de tristeza, algo nesse momento deixa você triste em relação ao seu trabalho, ao conselho tutelar. Se você quiser falar também, né? Fica à vontade. Emerson, assim, como eu te falei, eu vou fazer 20 anos de conselho e o que me deixa muito triste é a lei. A nossa lei, ela é muito arcaica, né? Ela, ela solta um estrupador com muita facilidade, enfim. O que me deixa muito triste é isso. Uma das coisas é essa. Essa é a principal. A inexistência da política pública vem em segundo lugar, porque criança é prioridade absoluta, está no ECA, está na Constituição Federal, não é Edilene, não é Maria, não é Emerson que está falando. Está lá, é lei. Precisa ser realmente as políticas sair do papel e vir para a nossa realidade. A segunda é essa. A terceira, Emerson, é saber que o artigo 4º do ECA, ele fala que é dever da família zelar e garantir direito da criança e do adolescente. Primeiro, Emerson, vem família, depois vem Estado como toda a sociedade. E a gente sente que a maioria das violações que chegam no conselho, seja pelo Disquicem, seja pela delegacia, seja pela escola, é na família. A sua grande maioria é na família. São essas três, eu tenho várias, mas as três que mais deixam a gente triste é essa. Eu digo com entendimento da situação, porque tenho uma experiência vasta e não houve mudança na lei nesses últimos anos que eu estou no conselho. Não houve a conscientização dos pais, as violências aumentou. E as políticas não saem do papel. É impressionante como as políticas não funcionam como deveria funcionar. E eu não estou falando a nível de Camaçari, estou falando geral. Porque quando a gente tiver essa conscientização geral, ela chega no município de Camaçari também. Queria aproveitar e parabenizar o prefeito, não tem como não falar do prefeito, porque pela primeira vez a gente tem o centro esportivo em Arembepe. E eu espero que essa seja a porta para muitas outras que venham aqui para a Orla. Como eu falei antes, a gente precisa de política direcionada à criança e adolescente para a Orla e, sobretudo, zona rural. Não dá para esquecer a zona rural. Edilene, obrigado pela sua participação. A doutora Daniele, né, está parabenizando mais uma vez aí você, dizendo que o Conselho Tutelar é missão e você cumpre com muito louvor. Um abraço à doutora Daniela. Obrigado, doutora, por estar assistindo a nossa live aí. E parabéns pelo seu trabalho também aqui no Distrito de Abrantes. É muito bom, Emerson, ouvir isso de uma pessoa tão centralizada na infância e juventude como é a doutora Daniele. Ela conhece o nosso trabalho, ela vive com a gente praticamente, né? Indo e vindo, a gente sempre está na delegacia, ou a gente sempre liga para ela, ela liga para a gente. É um trabalho, é uma parceria muito forte que a gente tem com ela. Então, assim, ouvir isso dela é muito bom. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. E a senhora também faz uma grande diferença no nosso trabalho e dentro da nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigada, Emerson. Foi muito bom participar. Estamos à disposição. Sempre à disposição. Estamos à disposição. E a gente quer voltar com outras temáticas, tá? Quando precisar da gente, a gente precisa Fica à vontade. Também. A gente vai consultar você. Vou estar passando aqui para a conselheira Maria. Obrigada a todos que participaram. Que continuem aí, viu, gente? A gente tem agora a conselheira Maria de Assis. Agora a gente vai bater um papo com Maria agora. Com Maria. As perguntas são diferentes. Tem outras perguntas aqui que eu separei para Maria também, né? Maria de Assis aí. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Alô, Maria. Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, Maria. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E vocês, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Paz, graças. Sim, sim. Perfeitamente. Só deixa... Aí, agora você chegou pro meio aí, tá legal. Maria, é um prazer tê-la aqui também, né, na nossa live. Falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui no nosso município, em especial a nossa costa, né, aqui em Camaçari, 42 quilômetros de praia, como já bem pontuou aí a Edilene. São 2 distritos, Abrantes com 71 mil habitantes e Montegordo com 42 mil. E eu vou começar aqui, já agradeci, né, a participação dela, a sua também. E queria saber de você o papel do conselheiro tutelar. Qual o papel, a função, aí, o trabalho do conselheiro tutelar em Camaçari, aqui na nossa região. Pois é.
O nosso trabalho, Emerson, como a Edilene já falou, né? A gente atende, a gente luta pelo direito da criança e do adolescente, né? Trabalha diretamente com a comunidade, pela comunidade, na comunidade. Muitas das vezes elas vão até o conselho e outras vezes a gente, em meio de visita, a gente percebe a situação de vulnerabilidade, crises, né? A percepção da perda de sua autoestima, e isso o Conselho Tutelar, ele vai de frente, vai trabalhar com a comunidade, né? Requisitar, no momento em que a gente percebe a situação da vulnerabilidade, a gente, no atendimento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai requisitar os serviços para cada demanda, que são diferentes e são diversas. Bem, a Val.campos, eu amo essa equipe. Valéria. Também o Rafael Pré-Shop, um abraço, Rafael, boa noite para você, tá dando boa noite para Maria. O Rafael que é de Cajazeiras de Abrantes, viu? Tá ligadinho aí na nossa live também. Obrigado por nos dar essa oportunidade de entrar na casa de vocês e participar de um momento importante como esse. Também a Isa Franco, também chamo de Tatinha, dando boa noite para Maria e Edilene, para a equipe, dizendo que vocês nessa caminhada aí estão de parabéns. E é isso, né? A gente fica feliz. Eu mesmo fiquei sabendo de algumas coisas que eu não sabia a respeito do Conselho Tutelar, né? Através do que a minha amiga Edilene já passou aí. Mas, Maria, como e quando denunciar? Quando e como denunciar? Isso serve para a família, isso serve para um vizinho, talvez para um diretor de escola, um gestor. Quando e como denunciar? Pronto. Sempre fala que o Conselho Tutelar ele é porta de entrada, né? Mas a gente sabe que a escola é uma porta de entrada, a saúde é porta de entrada, a delegacia, entre outros, né? O como denunciar? Nós temos o Disque 100. Por que o Disque 100? Porque o Disque 100 ele abre um leque para a delegacia, para todos os órgãos de proteção. Nós temos também os nossos telefones, né? No ano passado, nesse mesmo tempo em pandemia, nós precisamos urgentemente reinventar. Daí nós criamos um telefone exclusivo, hoje são dois corporativos, exclusivo para poder a gente fazer a denúncia. Usar tanto o adolescente, a criança, a pessoa, falar diretamente com o conselheiro, onde eles vão orientá-los a forma melhor de fazer. Temos na Costa, nós temos o 99989-7874 e temos o 98303-8775. E na Costa, na sede, a gente tem o 999795634 e o 996735669. Então, são esses números que nós temos e além de que a gente tem as delegacias, nós temos todos são porta de entrada, a comunidade, porque o artigo 4º já nos diz o quê? Que tanto a comunidade quanto o poder público, quanto a sociedade em geral, mas de primeira instância, a prioridade vem pela família. Então, todos nós, tem gente que diz, não é meu problema. É sim. A gente saber que uma criança está ali sofrendo e a gente dizer que não é nosso problema, é nosso. O problema é nosso. Da mesma forma, as pessoas quando dizem, as crianças estão ali na sinaleira vendendo. Cadê o Conselho Tutelar que não faz nada? Não é o Conselho. Mas todos nós poderíamos chegar ali e falar. Né? Mas esse papel não é do Conselho, mas é o Conselho quem recebe toda a carga. Né? Mas nós sabemos que o Conselho ele é um órgão, ele não é serviço. Ele requisita os serviços, ele vai requisitar os serviços, né?
nós temos as sedes, nós temos toda a rede de proteção que vai trabalhar em prol dessa criança que está ali, né? O que é que o conselho faz? Depois que pega a demanda, a gente vai ver onde é que o direito dele está violado. É na educação? É na saúde? É moradia? É os benefícios que não chegaram até ele? O conselho vai requisitar cada serviço o que está sendo violado daquelas crianças. Mas as pessoas deturpam muito o olhar do conselho, né? Tem o conselho como aquele órgão que vai punir, que vai fazer, e não é. O conselho tutelar, ele é um órgão que ele é um órgão que não é jurisdicional, né? Porque Sim. ele não tem o mesmo cunho do jurídico, ele é um órgão que é autônomo, né? Ele pode tomar suas próprias autonomias, né? Ele não depende de outros serviços para tomar as autonomias dele, mas ele também tem dois fiscalizadores dele, que está acima dele, que é o MP, Ministério Público, e o CNDCA, que trabalha lado a lado com a gente. A gente deve essa fala para eles, entende? Mas o Conselho Tutelar, ele não é de agora que ele é um órgão, que ele não é bem visto, né? Como a Edilene falou, ou um dos pais não vão ficar felizes, né? Ou dentro do município a gente vai cobrar, né, a política pública da criança e do adolescente, a gente vai cobrar dos pais, porque no artigo 98 a gente, trabalhando com escola, com tudo, a gente vai buscar, depois que esgota, a escola esgotou todas as buscas, então ele traz para o conselho então agora entra, né? Mas aí tem, às vezes é violado pelo Estado, às vezes é violado pela própria família, às vezes é violado pela própria conduta. Imagina. Aí a gente vai requisitar do serviço de cada um. Me diz uma coisa, Maria, existe a parceria com as escolas aqui, a questão dos órgãos de saúde, existe essa parceria entre vocês ou vocês encontram dificuldades para exercer o trabalho? Existe parceria, como a gente tem uma entrada aberta com todos esses órgãos, com todos esses serviços. Nós quando precisamos da saúde, a gente requisita, eles atendem. A escola, agora mesmo estamos aí no 18 de maio, o mês de maio está todo fechado, com a escola e conselho, o ensino fundamental 1 trabalhando com os pais e responsáveis, e o ensino fundamental 2 vamos trabalhando diretamente com com os adolescentes. Ontem tivemos uma live pelo Instagram da SEDUC, onde nossos conselheiros, 2 daqui da Costa e 2 de lá da Orla, foram convidados a participar, né? E a participação foi muito bonita, foi muito bem elaborada, em que a gente queria o quê? Aconselhar os pais do cuidado, do amparo com essas crianças que estão tendo um caso muito grande, né? Desde a pandemia cresceu muito esses casos de abuso e exploração. E aí, como o 18 de maio, ele é o mês de maio todo, a gente tem que trabalhar isso o mês todo, o ano todo, né? Mas o 18 de maio, ele é alusivo pela questão de Araceli, né? Aquela criança que foi violentada, foi abusada, foi esquartejada, foi queimada, e até hoje ela está impune ainda, né? Então, com isso, a escola é um parceiro grande. A gente quer também agradecer logo a secretária de Educação, Neurilene, e toda a equipe, que ontem preparou um momento maravilhoso para responsabilizar os pais, para aconselhar, para atender, para trazer essa temática que é de extrema importância para que a gente cuide de nossas crianças. Nossos adolescentes, eles são o nosso futuro, né? Verdade. Vale ressaltar que essa live, além de ficar salva aqui no Instagram, que pena que é 30 dias aqui, mas
A gente vai baixar o vídeo, vai hospedar no YouTube para compartilhar aí bastante, né? Essas informações são muito interessantes aqui. Um abraço para a Dilza Oliveira, a minha amiga Adilene já entrou aqui também, dizendo que o Rafael é filho de Maria de Pitangueiras. Sim, ele nasceu lá pro lado de Portão, né? Pitangueiras, um abraço, Rafael. Gilca Macedo também, um abraço, Gilca. Pessoal, sempre vai chegando na live aqui, a Conceição.Oliveira. Professora Conceição. Isso. Elaine Castelo também, Conselho Tutelar. Ela dá o número aqui. Inclusive, a gente vai fazer... depois eu vou elaborar uma matéria para colocar no vozdeabrantes.com, o site aqui da nossa região, com os números de telefone aqui, certo? Vera Diniz também entrou. Um abraço para a Vera Diniz. Mas, Maria, quais são os avanços e os desafios aí do Conselho Tutelar? Nós tivemos, sim. Eu sempre falo que eu estou no segundo mandato no Conselho Tutelar. O primeiro mandato foi mais difícil da gente trabalhar, porque a gente faltava tudo. Mas eu sempre agradeço hoje, né, a ex-secretária da SEDES, a doutora Andréa Montenegro, e hoje a Renoilde, que é a nossa secretária atual, porque elas abraçaram a causa com a gente, elas entenderam a importância dos conselhos tutelares estarem equipados, estarem trabalhando com todas... A gente ainda falta algumas coisas, mas para o que estava, eu me sinto pertence hoje, né? Como a Edilene disse, na orla precisa a política pública acontecer de fato e de direito, né? Mas a gente já tem, por exemplo, a gente não tinha escuta especializada, nós somos pioneiros, Camaçari é pioneiro na escuta especializada, para que as crianças não sejam revitimizadas, né? Ou seja, ser ouvida na delegacia, ouvida no conselho, que antes o conselho ouvia as crianças, hoje não. Hoje existe uma equipe, a Lei 13.431 de 2017, ela vem trazendo essa equipe preparada, capacitada para ouvir as crianças, né? De forma, uma entrevista, né? De forma bem natural, um ambiente adequado, fora do contexto do conselho, de delegacia, né? Existe uma sala preparada para isso, e as meninas têm um trabalho muito bonito, muito bom. O conselho, o Camaçari, ele foi o primeiro a ter esse serviço aqui, né? Outra coisa, a gente não tinha instituição para acolher as crianças e adolescentes. Hoje nós temos duas, né? Mas não temos na orla. Mas para quem não tinha nada, a gente já tem, né? Temos essas aí. Essas parcerias com as escolas, com os hospitais, com toda a rede de proteção. Nós agradecemos as meninas do CRAS, do CREAS, né? do Centro Pop, do GEAL, Aldeia SOS. Todos esses serviços estavam bem distantes de nós, hoje não. Hoje nós temos aqui perto da gente. O nosso conselho, que qualquer pessoa que chega lá vai ver que ele está com uma nova roupagem, né? Porque nós vivemos momentos em que a gente não tinha um computador para trabalhar. Hoje nós temos nossas salas tudo bem climatizadas, né? Cada um com seus computadores trabalhando. Então, a gente agradece, a Edilene já agradeceu ao prefeito, e agradecemos as secretárias que por aí passaram nesse percurso em que eu estava ali, né? A doutora Daniele está aqui parabenizando o seu trabalho, viu? Doutora Daniele Monteiro. Muito obrigada. A nossa doutora. Edilene já falou dela, né? Mas a gente não se cansa de dizer que ela é uma parceira. Assim como o pessoal da delegacia da 33ª lá de Monte Gordo também, né? São pessoas, são humanos nesse serviço da criança e do adolescente, porque nós não temos a DERCA aqui, né? A delegacia da criança e né, especializada, mas nós temos eles que fazem um trabalho lindo com a gente, né? Então, isso é maravilhoso. Muito obrigada, doutora.
Eu te amo, viu? Quem está mandando um abraço para você também que é Rivelino Martins, grande griot lá de Arembepe e nosso griot, ativista ambiental. nosso Grande griot, Rivelino. Rivelino, maravilha. Trabalhou muito tempo com a gente, fugiu da gente. É um homem que pesca mais peixe com caiaque aqui na região da Verdade, nossa é região. verdade. Bem, É um homem que trabalha bem, ele também tem essa causa, esse pouco de trabalho pela comunidade, pela criança e o adolescente também. é verdade. Um grande abraço para o Rivelino Martins. E falando sobre a descentralização do serviço, Maria, Dilene até falou um pouco, mas se você quiser também, fica à vontade aí. Ela já falou né, os serviços, por quê? Porque eu venho, você sabe que eu sou nascida e criada dentro de Vila de Abrantes, né? Nós, eu, Com você, certeza. né? Somos relíquias Nascemos de em casa, Abrantes. né? Nascemos em casa. Estamos A em verdade casa. é Então, essa. quando a gente lembra do antes e do hoje de Vila de Abrantes, né? Sim, com certeza. Hoje nós tem uma luta aí pela emancipação e tem hora que eu falo, poxa, a gente era mãe, ficou sendo filha, né? Então a gente precisa andar ao lado da mãe com afinco, com respeito, com a dignidade e na hora que fala dos serviços, a gente fica um pouco triste. Eu trabalhei no PET, né? O PET veio itinerante, ele não ficou. Sim. A gente teve a Casa da Criança e do Adolescente itinerante, ela veio e não ficou. Então a gente não quer o trabalho assim. A gente quer o que vem e fique para nossas crianças, para nossos adolescentes. No ano passado, nós buscamos algumas vagas de serviço para as crianças ou para os nossos adolescentes. E quando a gente chegava em certos lugares que via adolescente aprendiz, não tinha o rosto dos meninos nossos. Nem daqui de Abrantes, nem da nossa orla e nem também da sede. Poucos a gente viu. Então, nós já tivemos a oportunidade de, dentro da prefeitura, ter criança e adolescente trabalhando. Mas, Moisés, sempre a gente fica lembrando dos meninos que a gente conseguiu inserir. Mas depois isso sumiu. E é isso que a gente quer, um serviço de qualidade, um serviço que venha para ficar, um serviço que a gente possa levar os meninos para fazer. Os cursos, né? Existem vagas lá na sede que as empresas não querem os nossos por causa do transporte. Então, isso para a gente é muito triste. Isso é triste. Então, essa descentralização dos serviços, a gente já está sabendo aí que o CREAS está chegando, a gente já está feliz, né? O CREAS, a gente também, o CRAS também não foi fácil, mas hoje a orla toda já é contemplada, assim como um serviço do CREAS, porque para a gente ter uma casa de acolhimento aqui, né? A gente precisa do CREAS, a gente precisa desse serviço, dessa rede. A rede precisa estar bem alicerçada para que aconteça. Então é isso, os serviços precisam ser permanentes na nossa orla. Beleza. A Mel Ribeiro diz assim, parabéns às conselheiras que desenvolvem esse trabalho de suma importância. A Mel Ribeiro está aqui parabenizando vocês. É diretora da Ambiental, Escola Ambiental lá de Jacuípe. Beijo, Mel. Muito obrigado. Você também falou de Valéria Campos. Valéria é nossa conselheira também. É conselheira aqui da Costa. Fala o nome da gente, não? Nós também precisamos, nós temos... Pode falar. Fale. Fique à vontade. Não, eu ia falar que nós temos uma equipe, Emerson, hoje que trabalha com muita responsabilidade, que trabalha com muito respeito um com o outro. Nós temos uma equipe, tanto na sede como na costa, né? Lá na sede nós temos Valdinéia, Marcelo hoje é o coordenador, mas Valdinéia, nós temos Monique, nós temos Tamires, né? Que Tamires, ela tira as férias dos meninos da sede. Temos Carla, Monique, Valdinéia, Marcelo e Sandra.
E aqui na Orla nós temos eu, Edilene, que hoje é a coordenadora do conselho nosso, da Costa, Valéria, Elaine Castelo, Mivaldo, Raul, que é o que tira nossas férias aqui. Mas Bem, sim, temos também uma equipe maravilhosa por trás de tudo isso, os com administrativos, certeza. o pessoal da limpeza, trabalhamos muito com muita alegria com o Teco, né? Rivelino que saiu, deixou a gente, nós temos os motoristas que são maravilhosos, Sandro e Alexandre, Laurineide, hoje recebemos Manuela, que tem pouco tempo com a gente, mas ela já se sente pertence também da equipe. Beleza. Conceição Ponta Oliveira disse que o filho dela, a caçula, hoje tem 27 anos e participava e gostava muito do PET. O Armando Cadeirante, que mora em Jauá, tá mandando um abração aí para você e a Edilene, viu? Beijão, Armando. Muito obrigado. Gente boa da o melhor pai de qualidade ali. Alexandre. Com certeza. Pois é. Pois é. O PET era muito bom, falou aqui também Bel Ribeiro, parabéns às conselheiras que desenvolvem esse trabalho de suma importância. Eu até tinha escrito aqui, eu tinha lido. Obrigada. Assim, o pessoal vai chegando. A Eliane Castelo dizendo que é uma equipe maravilhosa, né? A equipe do Conselho Tutelar. E Maria, me fale aí sobre o dia 18 de maio. O que significa esse 18 dia? de maio. Por que tanta ênfase nesse dia 18 de maio? Esse dia do 18 de maio, ele é um dia mundial de combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Por que o 18, né? Porque a gente trabalha o mês todo, né? Sim. O ano todo, o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Mas o 18 de maio ficou esse dia por causa da morte da criança Araceli, né? Ela, na época, ela hoje tá fazendo 11 anos, né, Edilene? E que foi morta, foi esquartejada, foi queimada, né? E até hoje continua impune isso. Então, com isso, se trouxe esse dia para que a gente conscientizasse o outro, a comunidade, a população. Hoje, a gente está aqui com vocês, por quê? Porque nós preparamos uma programação para o mês todo, né? Desde as escolas, como eu falei ontem, foi a escola do Fundi 1, e com os pais e responsáveis, e dia 27 será com os adolescentes, onde eles vão trazer para apresentar também no Instagram da SEDUC o que é que ele, de uma forma lúdica, de uma forma criativa, o que é o 18 de maio para ele, esse dia de combate, né? Esse dia em que a gente todos os anos vai para a rua mesmo, para fazer esse alerta à comunidade do cuidado com as crianças. E a gente, na próxima semana, entre o dia 10 e 14, a gente ia para, ou 10 e 18, a gente ia para as comunidades, com os encartes que os presidentes da associação de cada bairro, a gente ia estar com eles, onde íamos conversar com os comerciantes, iam entregar cards explicativos, né, do cuidado, da conscientização. E, no entanto, a gente não teve esse recurso, nós não tivemos. Então, o que é que a gente vai fazer? Aí pensamos em usar as redes das comunidades. Assim como nós estamos usando aqui vocês, Moura, Arembepe Notícias, né? Lá em Camaçari também as meninas estão fazendo a mesma coisa lá na sede. Né? Vamos usar para lembrar o outro que a criança, o artigo 3 diz que ele é um ser que está em desenvolvimento. Então, se ele está em desenvolvimento, ele vai aprender aquilo que a gente... Né? Então, no seio materno é o lugar aonde eles devem estar seguros. E me chamou a atenção muito porque, desde a pandemia, aumentou o caso um momento em que as crianças estão mais com os pais, estão mais com a família, e é o tempo que está sendo mais violado. Porque a gente diz assim, ó,
Se a comunidade, se eu não denunciar, porque a exploração, o abuso, né, ele não acontece nas praças, eles acontecem atrás de um muro, dentro de um quarto, dentro de uma casa. Então, se aquele que está ali não denunciar essa prática, vai virar rotina. Então, nós precisamos de conscientizar a comunidade, os vizinhos, os pais, né? Então, os menores, as crianças, eles estão em desenvolvimento. Uhum. Então, eles precisam que alguém leve ele, que alguém ensine a ele, que alguém passe para eles tudo. Então, são os pais os responsáveis. Pois é, o canal Borges de Abrantes, né, através aqui do Face, do Instagram, e também o site, além do nosso estúdio, né, que nós temos um estúdio de gravação de esporte comercial, a gente se coloca à disposição de vocês aí para conscientizar, gravar esporte, divulgar, sinta-se à vontade em pedir, ok? E sempre a gente estará à disposição aí. Agradecemos já desde então, né? Que você, na hora que a gente procurou, não hesitou, logo aceitou essa prática. E é importante que nós possamos usar de todas as formas para que a gente diminua ou elucide essa situação, essa prática. A criança, ela precisa de carinho, ela precisa de amor, ela precisa de conforto, ela precisa eu sempre falo para os pais, essas crianças, ela não faz parte do momento de crise de vocês, ela faz parte do momento que vocês chamaram até de amor. Então, ela não tem que fazer parte na hora do conflito. Ela precisa da comida dela, ela precisa do desenvolvimento dela, sadio, harmonioso. Independente de qualquer coisa. Teve um pai que eu falei assim, ele disse, eu que sou o pai que estou criando o outro, eu não quero que chegue perto. E aí eu falo para ele, não, mas ele é pai. Mas vocês estão tudo errado, o conselho é errado, a lei é errada. Eu falo, não, mas é ele. Se não fosse ele, a criança não estaria aí para você agora estar cuidando. Infelizmente, tem pai que não é pai, tem mãe que não é mãe, né? Tem filho que não é filho, mas, né, pela lei, a lei da legalidade humana, o filho ele acontece de um casal, né? De um homem e uma mulher, onde ele acontece. O outro que está criando, o outro que está fazendo bem, né? Mas se o pai e a mãe não é tirado esse direito nunca, né? Não existe esse pai, não existe esse mãe, né? Bem, Maria, eu fiz uma pergunta a Edilene, você também fica à vontade para responder, seria, no caso, a minha última pergunta aqui. Como eu falei, né, em todas as funções tem momentos bons, tem momentos de tristeza também, e se algo deixa triste, né, hoje nessa função, o que é que talvez assim tenha deixado você triste, né? Se existe essa situação. Fique à vontade para responder. Certo. No momento de tristeza que me traz, é o trabalho mesmo que eu faço, mas não o meu trabalho em si, mas é o contexto dele. A gente pegar uma criança, uma adolescente e saber que ele está sofrendo algum tipo de violência pelos pais. Aí, nesse momento, a gente vê a impunidade, dói mais ainda. Então, a política pública ela precisa ser efetivada, ela precisa ser implementada, ela precisa ser descentralizada, ela precisa dar direito a esses jovens, esses adolescentes, para que eles cresçam com como é que eu digo, uma nova vertente, porque eu e você, nós estudamos, né, no Marquês de Abrantes, né? Nós saímos, né, seguimos tinha que sair para um outro lugar para fazer nosso segundo grau, que aqui não existia. Exato. E a gente tinha diversas dificuldades, mas não tinha muito essa prática que hoje está acontecendo, essa violência de hoje. Então, para nós é triste. O que é isso? Se a gente disser assim, mas no meu tempo não faltava isso.
eu faltava e a gente conseguia lidar. E hoje não. Hoje as coisas se complicaram mais, porque vem junto os avanços, né? Internet, não sei o que, não sei o que. Com tudo isso, vem também essas situações vulneráveis que acontecem todos os dias. É verdade. Maria, eu quero agradecer a sua participação também, a participação da minha amiga Edilene Mota, né, as duas conselheiras aí, que estiveram hoje aqui dando essa grande contribuição. Vale ressaltar que a gente vai baixar o vídeo, vai hospedar daqui mais ou menos uma hora, já deve estar lá no canal Voz de Abrantes no YouTube, para que a gente possa compartilhar essas informações excelentes. Eu aprendi muito. Foi uma verdadeira aula que vocês deram aqui hoje. Eu só tenho a agradecer a vocês e também a nossa comunidade, a nossa região e os internautas aí do Voz de Abrantes. Certo. Eu também só tenho a agradecer, né? Agradecer a oportunidade que você nos dá, assim como tantos outros, porque o Conselho Tutelar, ele não é o bicho-papão, mas ele é visto assim. Então, no momento em que as pessoas conhecem as atribuições verdadeiras, o artigo 136 nos traz as nossas atribuições, né? Aí, quando conhece a atribuição, aí sabe dar uma outra visibilidade ao que é o Conselho Tutelar. Ele não é polícia, né? Ele não é órgão de repressão, ele não é aquele órgão, ele é um órgão que requisita os serviços na rede, aonde for preciso, para buscar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, dentro do FGV. Que ótimo. Tá bom, obrigado, Maria. Obrigado, Lene. Agradeço a todos. Tá bom. Quando quiser, fica à vontade para acionar o nosso canal aí, tá bom? Com certeza. Lembrando que nós temos outras datas importantes. Além do 18 de maio, a gente tem um enfrentamento também com o trabalho infantil. Nós vamos estar também fazendo toda essa temática. E tem o 13 de julho, 12 de junho, 13 de julho, que é o dia do ECA, né, dia do Estatuto, tem também, e várias datas importantes a gente tem aí até o final do ano para desfrutar e vamos precisar estar com vocês. Muito obrigada à comunidade, a todos que abriram esse espaço, deram esse tempo para a gente estar em suas casas, né? Muito obrigada a todos. Muito obrigada. A gente que agradece. Tá Se você bom. puder apertar o X aí, eu agradeço. Ok. Tchau, tchau. Esse xizinho aqui aparece para você. Valeu, tchau. Tchau. Cadê? Esperar a Maria apertar aí para a gente... Ela virou, você virou a câmera. Não está aparecendo, não, o X. Tem certeza? Pronto. Agora, gente, só tenho a agradecer, né, as conselheiras aí, a Edilene Mota, também a Maria de Assis, por esse trabalho maravilhoso, um trabalho realmente que precisa ser valorizado, encarado com mais valor da parte da comunidade, da sociedade em geral. E hoje, na verdade, eu tomei uma aula, né? É sempre bom a gente interagir, bater esse papo com as personalidades aqui da nossa região, principalmente sobre as áreas aí que envolvem a nossa sociedade. O Conselho Tutelar desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui na Orla, que é composto por 2 distritos, né? O distrito de Abrantes, com um pouco mais de 71 mil habitantes, e o distrito de Montegozo, com um pouco mais de 42 mil habitantes. Então, a gente só tem a agradecer aos internautas, né, que participaram nos comentários, e dizer que daqui a uma hora você pode ir lá no Voz de Abrantes no YouTube, Voz de Abrantes, chega no Google e coloca Voz de Abrantes YouTube, aí vai aparecer o nosso canal, você baixar o vídeo aí e compartilhar, porque essas informações são importantes, né, para a nossa região aqui, e também serve para outros municípios, outras cidades aí do nosso Brasil. Forte abraço, Deus abençoe a todos, um ótimo Dia das Mães. Eu esqueci, rapaz, de parabenizar aí, parabéns para a Maria, parabéns para a Edilene, todas as mães aqui
que passaram pela live irão passar também. Amanhã, um dia especial, porque Dia das Mães são todos os dias, merece presente todo dia. Toda mãe é guerreira, a verdade é essa. Mas amanhã é um dia especial. Eu, infelizmente, não tenho mais mãe, perdi minha mãe em 2009, uma grande referência para a minha vida, né? A minha mãe, conhecidíssima aí como Lozinha, foi parteira aqui na região, fez muitos partos também, assim como a Marlina, né? Que é famosa em Buriço. A gente só tem a agradecer e feliz Dia das Mães para as mamães aqui da nossa região e passar pela live também. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.